Olá, turma! Na aula de hoje a gente vai ver gráficos com mais de uma variável e a gente vai estudar, partindo disso, as curvas de níveis, tá? Então, vamos relembrar o que a gente tinha antes, que a gente já conhece, que é uma variável, quando eu tenho o caso de uma variável, que é a minha L de x, ou seja, a minha função depende só da variável x. Quando a gente tinha essa situação, a gente tinha um gráfico em duas dimensões, certo? Onde o meu resultado, aqui no caso eu representei uma equação linear, né? Então seria uma reta, mas poderia ser uma curva, enfim, poderia ser vários formatos, mas aqui eu vou representar uma reta. Mas ela seria apenas uma reta, seria apenas uma dimensão. Seria apenas duas dimensões, né? Mas seria apenas uma linha. Mesmo que eu tivesse algo assim, o gráfico fizesse isso aqui, ele ainda assim é só uma linha, certo? Mesmo que não é uma linha reta, né? Mas não é um plano, né? É linear isso aqui. E quando a gente pula para mais uma variável, a gente vai ter agora duas variáveis, né? X e y. Então aqui está meu eixo x, aqui meu eixo y, e aqui meu eixo L de x, y, z, da minha função. A gente vai ver que agora, para representar o gráfico, a gente tem que fazer em três dimensões, não mais em duas. E a gente percebe que também os possíveis valores de x e y agora não são mais apenas uma reta. Os meus possíveis valores agora são um plano, certo? De novo, aqui eu estou representando um plano reto, né? Reto no sentido que não tem curvas e tudo mais, mas se você plotar uma função x ao quadrado, y ao quadrado, ele teria curvas, né? Vai depender muito de como a minha função depende de x e y. Aqui é só para simplificar. Então a gente vê que toda essa área vermelha são os possíveis valores da minha função. Então, aqui, quando eu tinha uma única variável, tinha uma linha reta. Aqui eu já tenho um plano inteiro, ou seja, todos os meus valores, os possíveis valores de x e de y, desculpa, todos os valores da minha função, elas vão estar dentro desse plano. E para representar, a gente faz a representação em 3D. E se eu tivesse mais três variáveis, né? Só que veja que quando eu saio de uma variável, eu tenho um gráfico de duas dimensões. Quando eu saio de duas variáveis, eu tenho um gráfico de três dimensões. Se eu fizesse três variáveis, é plausível pensar que eu teria quatro dimensões. Só que nosso cérebro não tem a capacidade de pensar em quatro dimensões, apenas em três, né? O mundo que a gente vive é tridimensional. Então, a gente não consegue representar da mesma forma que isso. Existem técnicas, técnicas que a gente não vai ver aqui, mas que você tem algumas superfícies que são desenhadas de forma diferente para caber quatro dimensões, que na verdade você adapta as quatro dimensões para três. Você tem casos que o mais comum é você ver que eles vão colocar cores, então imagina que essa aqui nesse centro onde eu estou passando aqui a seta é uma região onde Z, se eu tivesse a variável Z, né, seriam valores muito altos, então seria, por exemplo, um vermelho muito forte aqui. E aqui seriam, e nas regiões para cá, Z teria um valor fraco, seriam valores baixos, então seria um Z seria um vermelho bem clarinho, né? Então, uma forma de representar com cores, você tem superfícies que passam de quatro dimensões para três dimensões, mas a gente não consegue visualizar isso da mesma forma que a gente visualiza para duas dimensões e para três dimensões, então a gente vai se limitar a isso, né? Principalmente porque a economia vai se limitar a isso. E aí, dado isso, a gente vai olhar as curvas de nível. O que é uma curva de nível? Veja que aqui, quando eu olho para essa superfície, eu estou variando x, eu estou variando y, e isso faz também o meu L de x e y variar. Só que, se eu pego, por exemplo, aqui, venho aqui e pego esse valor aqui de L de xy, né? Onde eu marquei a coisinha branca aqui. Eu poderia traçar aqui uma reta sobre o meu plano, onde o meu L de x e y é um valor fixo. Então, mesmo que eu varie x, mesmo que eu varie y, o meu L de x y não está mudando, porque a reta que eu escolhi, ela é, ela é linear, né? Quer dizer, ela é constante, se eu quiser. Ela não variou. Então, eu peguei meu eixo z e travei o valor aqui, e eu vou variando x e y, só que sempre resultando no mesmo valor de L. E isso a gente vai chamar, para cada uma dessas coisas que eu travar, então eu poderia vir aqui, quero esse valor aqui de
de L de XY. Então eu venho aqui, risco o meu gráfico, eu tenho uma outra linha aqui. Essas linhas a gente vai chamar curvas de nível, tá? Então veja só, agora eu não tenho mais meu gráfico de... Não tenho mais L em função de x, y, mas eu tenho o meu y em função de x. Ou eu poderia ter ao contrário, também eu poderia ter meu x em função de y. Mas aqui a gente vai denotar y em função de x. E aí eu vou ter várias retas aqui fixas, onde cada uma dessas retas, o meu valor de L é uma constante. Então, eu tenho L0, L1, L2, L3, e cada um eu usei essa técnica. Eu fixo o valor de L, vario x e y de tal forma que o meu valor de L não muda, né? Então, a gente tem que, qualquer valor que eu pegar. Então, vindo no meu gráfico, eu peguei esse valor aqui. Ele vai possuir o valor de L3, né? Ou seja, meu lucro lá, se eu pensasse em função lucro, né? Ele teria eh, o valor de L3, por exemplo, 500. E aí, se eu venho aqui, eu variei Y, variei X, mas ainda estou sobre essa reta. Se eu estou ainda sobre essa reta, significa que eu ainda tenho o mesmo L3, ou seja, ainda tenho meus R$ 500 de lucro. O mesmo é válido aqui, né? Se eu, supondo aqui que fosse R$ 200, por exemplo, de lucro, se eu venho aqui sobre essa minha curva, eu teria R$ 200, que seria o meu L2. Variei X bastante e Y também. Então, eu teria aqui um valor. Você olha no gráfico e você pensa, mas é um valor menor. Não, mas eu tô sobre o meu L2, né? Eu ainda tô sobre essa curva de nível. Então o meu lucro ainda seria de R$ 200. Se eu subir também, meu lucro ainda é R$ 200. E assim por diante para L0 e L1. Então, as curvas de nível, elas são interessantes para você ver. Fixo um valor e vario x e y de tal forma que o meu valor final de L não muda, tá? E essas curvas a gente chama de curva, no caso de lucro, né? De isolucro. Ou seja, cada uma dessas curvas aqui, né? Elas representam o mesmo valor de L, tá? O valor de L não muda. Então, para qualquer um x e y que eu pegar aqui, eu vou ter o mesmo lucro em cima da curva, né? Se eu mudo agora dessa curva para essa, o meu valor de lucro muda. Isso, se vocês lembrarem de física do ensino médio, a gente via na termodinâmica, né? As curvas, as isotermas, que seriam coisa bem parecida, que eram curvas em que a minha temperatura, o meu sistema mudava de calor, mudava de energia, não sei o quê, mas a temperatura era a mesma, né? Então, isso aqui seria algo semelhante, agora pensando no lucro. Se a gente pensa lá na nossa função de produção, de produtividade, aqui eu plotei mais para curiosidade, então se eu tinha uma variável K e L, né? Então eu fixo o meu valor, por exemplo, para P0, então eu fixo o meu valor de produção, e eu vou ter uma curva mais ou menos nessa cara aqui, certo? De novo, se eu pego um valor aqui, ou pego um valor aqui, ou seja, se eu pego valores sobre essa curva de K e L, o meu resultado final vai ser sempre P0, ou seja, vai ser sempre o mesmo valor para produção. Se eu vim aqui, por exemplo, meu P4, peguei esse ponto aqui e esse ponto aqui, também veja que eles estão sobre essa curva. Se está sobre essa curva, significa que ele vai ter o valor fixo de P4, mesmo que eu estou variando K e estou variando L, né? E assim para as outras curvas também. No caso, nesse caso, né, da nossa função, a gente chama isso de curvas de isoproduto, tá? E, e elas são bem importantes para a gente... A gente consegue fazer estudos a partir dela, onde a gente vai fixar curvas, né? E isso vale para qualquer função que a gente tenha, tá? Isso aqui eu mostro o caso lucro. Caso produto, eu poderia analisar para custo, eu poderia analisar para receita. E porque às vezes eu posso querer, por exemplo, assim, vamos supor que Y fosse é, meu Y é o quanto que eu investi, quer dizer, a quantidade de produtos Y e meu X é a minha quantidade de produto X. E aí eu quero ter um lucro 1 aqui. Então eu sei, eu consigo mais ou menos saber, fixando um valor de, de L1, o lucro que eu quero ter, eu olho para a quantidade de Y que eu tenho, né? E vejo que. E eu quero. Então eu olho para o meu Y inicial, né? Então eu tenho aqui meu Y0. E eu quero chegar, eu quero diminuir minha quantidade de Y, do produto Y. Então para fazer isso, sem perder o lucro, eu vou vir aqui, então, meu Y1, né? Que seria esse negocinho aqui. E eu olho lá, qual era meu X inicial.
Então, meu x zero. E qual é meu x novo? Então, qual é o quanto já que eu diminui y, o quanto de x eu tenho que aumentar para que meu lucro se mantenha o mesmo, né? Isso eu posso usar para custo, para produtividade, enfim, para diversas outras coisas, né? Economia, onde eu tenho duas variáveis, onde eu diminuo ou aumento uma e mantenho o mesmo resultado final, tá? Então é a nossa aula de hoje. Qualquer dúvida, deixa nos comentários.